E hoje você vai aprender a criar telas de login de uma forma mais interessante. Hoje a gente vai criar tela de login mais animações, tanto animações de entrada quanto cuidando da acessibilidade. Então vamos lá, a tela de login é essa, a gente vai cuidar tanto da parte de entrada, de fade, de bounce, mas também cuidando da acessibilidade da logomarca. Quando a gente fecha, essa logomarca volta. Então vamos para o código para a gente começar a criar esse cara aí. A gente vai então criar uma view, que vai ser o container geral, que vai pegar toda essa nossa tela, beleza? Mas eu não vou utilizar view aqui. Aqui eu vou importar um carinha chamado keyboard avoiding view e vou utilizar ele por fora de tudo. Porque isso é um problema de acessibilidade que a gente vê bastante no React Native, ainda mais lá no iOS, tá? Nos iPhones. Aqui para Android a gente já tem isso por padrão, mas no iOS não, que é quando você clica no input, subir o nosso input junto com o teclado, né? No iOS às vezes acontece de bugar e subir o teclado e ficar em cima do input. Isso não é bacana. Então é legal, esse componente aqui do próprio React Native vai nos ajudar a não ter esse problema, beleza? Então dentro desse keyboard avoiding view, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma view e dentro dela eu vou colocar uma imagem de logo. Então vou até importar aqui já a nossa image. Então dentro dela aqui, image, dentro da nossa imagem a gente tem a própria source, que é o caminho da nossa imagem. Então require, abro aspas aqui, ponto barra src, barra assets, barra logo.png, né? Que é onde está a minha logo aqui. Perfeito? Opa, cliquei nela sem querer. Maravilha, a gente não precisa passar próprio de estilo nenhuma, porque ela está importada no nosso projeto. Então o React Native vai pegar o tamanho dela e jogar o tamanho original dela por padrão, tá? Maravilha. Então dentro dessa view aqui, por que eu criei uma view por fora? Para a gente poder mais para frente conseguir controlar, né? Onde que ela vai ficar, centralizada ou não, porque vão ter mais campos aqui, como os inputs. Então aqui em volta, fora dessa view, eu vou criar mais uma view para a gente controlar o container, ou seja, controlar a parte de inputs, a parte dos botões. Aqui eu vou ter um text, deixa eu já importar ele aqui também para não dar erro, text input, para a gente criar os nossos inputs de nossos campos, né? Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou ter um placeholder email, posso passar também um autocorrect false para o nosso corretor não funcionar, não corrigir nada quando você estiver digitando um e-mail, né? E também onChangeText, eu vou colocar uma função anônima para não fazer nada, né? Porque a gente só vai construir a tela, eu não vou salvar em nenhum local, tá? Então vou duplicar esse nosso text aqui para baixo e o nosso placeholder vai ser senha e eu posso deixar do jeito que está aqui, beleza? Então a gente tem dois campos, input de e-mail e senha, falta o nosso botão. Então eu já vou importar um touchable opacity e também um text. Então embaixo, ainda dentro dessa nossa view, aqui, tá? Então aqui a nossa view controla a imagem e aqui a outra view controla o container dos inputs. Embaixo desse text input eu vou criar um touchable opacity, dentro dele um text, posso colocar acessar, esse vai ser o botão. Embaixo desse nosso touchable eu vou duplicar ele para baixo aqui, porque vai ter aquele outro lá chamado criar conta gratuita, beleza? Então se eu salvar aqui, ele já aparece tudo aqui, os nossos campos, nossos dois botões, maravilha. Então o que a gente tem que fazer para estilizar por padrão é centralizar tudo tanto vertical quanto horizontal, né? E aí depois a gente vai trabalhar nos alinhamentos aí. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o nosso keyboard avoiding view, então vou dar um style aqui para ele. Vou importar também um style sheet do próprio React Native. Vou chamar aqui de styles.background, pode ser, tá? Que vai ser só a parte de fora. Então vamos lá, deixa eu criar essa constante. Const styles igual style sheet.create. Abro parênteses, opa, e abro chaves aqui, tá? Então aqui vão todos os nossos estilos dessa aplicação. Então o nosso background, o que ele vai ter aqui é um flex 1, ou seja, eu quero que ele pegue o tamanho inteiro da tela, certo? Não tem ninguém disputando com ele, então ele vai pegar todo o nosso tamanho da tela. E aí vamos alinhar também tudo, tanto vertical quanto horizontal, tá? Então vou dar um align items center aqui, justify content center, e também a gente pode passar um background color, né, para ficar bacana. Então vou colocar um cinza escuro aqui, 19, 19, 19, e beleza, já alinhou tudo que tinha no centro. Maravilha, é isso que a gente queria. Depois disso, vamos ver qual é o próximo, é a nossa imagem, mas na verdade é a view da imagem, né? Então na view da imagem aqui, eu vou dar um style para ela também, styles.viewLogo, ou vou colocar container logo. Maravilha. Então vamos lá.
vírgula, container logo. O que eu vou fazer nesse container, eu quero que ele tenha flex 1 também. E vou só alinhar verticalmente no centro, tá? Não vou precisar porque aqui já tem um align items. Opa, já tem um align items, então não preciso colocar align item center aqui, tá? Então, ele está disputando aqui e o resto ficou para o container padrão, né? Que é onde tem os inputs. Então, por enquanto, na imagem eu não vou dar nenhum estilo. Para a view do nosso container, vou dar um style, styles.container, tá? Então, aqui dentro, o que que eu quero fazer? Primeira coisa, eu vou falar para ele que ele também vai ser flex 1. Por que, Matheus? Porque aí ambos vão se dividir no mesmo tamanho da tela. Olha só, se eu colocar aqui um background color, vou colocar aqui um red, só para a gente ver isso funcionando, tá? Caso você não tenha entendido. E aqui eu vou colocar um blue. Então, deixa eu salvar. E olha só, então os dois têm flex 1 dentro desse nosso keyboard avoiding view, que é o pai de todo mundo. Eles vão tentar lá se ocupar o mesmo espaço da tela cada um, tá? Então, é isso que a gente quer. Aqui vão ficar o input e aqui fica o espaço da nossa logo aqui, tá? Então, entendido isso, show de bola, vamos para o próximo. Depois desse nosso container aqui mesmo, o que eu vou fazer é alinhar tudo no centro que tem dentro dele, né? Então, align items center, justify content center aqui, tá? E aí também eu vou ter que passar uma largura máxima para ele. Posso passar de 90%, vai ser a largura máxima. E por enquanto acho que já é o suficiente. A gente não vai ver nada visual aqui, porque a gente não estilizou nossos inputs. Então primeiro vamos estilizar os inputs, depois a gente volta aqui qualquer coisa, né? Então, depois desse container, vamos ver se tem alguma coisa. São os próprios inputs. Então styles.input. Esse cara aqui eu posso colocar nos dois, porque os dois vão ter o mesmo estilo, né? Opa, aí, maravilha. Então, vírgula, input. Deixa eu ver se eu coloquei certo o nome aqui. Input tá certo. Então, vamos lá. Vou só tirar esse espaço, o input. O que a gente pode fazer no input? Deixar ele branco. Então, um background color FFF. Vou passar o mesmo width, ou seja, largura de 90%. Vai ocupar a mesma largura, espaçamento entre eles, margin bottom de, eu acho que uns 15, opa, 115 é muito, e também uma color 222, font size, acho que uns 17 já fica legal, e a gente pode arredondar esse carinha também, então border radius aí de 7, já fica legal, e também vou dar um espaçamento do texto dentro aqui, então padding de 10 também. O que falta agora é os nossos botões, então vamos lá. Primeiro botão vai ser o nosso style, btn submit, pode ser, opa, styles.btn submit. Vou copiar esse cara aqui. E o nosso texto dele vai ser o submit text. Submit text, pode ser. Então, vamos lá, utilizar ele primeiro. btn submit, color FFF. Ou posso passar uma cor azul para dar uma diferenciada, né? Então 35 AAFF é uma cor azul bem claro e eu acho que vai ficar bem legal. Vou passar também uma largura de 90% para ele ficar no mesmo tamanho desses nossos inputs. E para ele eu vou passar uma altura, tá? Então vou passar uma altura aí de uns 45. Deixa eu ver o porquê que não aplicou. Ah, passei color, é background color. Agora sim. E vamos alinhar tudo que tem dentro dele no centro, né? Então align items center. Justify Content Center também. E agora falta só a gente arredondar com a mesma borda. Border Radius a gente está usando 7. Vamos seguir esse mesmo padrão. E falta o nosso texto. Submit Text Color FFF. E também um font size de uns 18 aqui. Já ficou legal. O que falta agora é o nosso botãozinho aqui de criar conta gratuita, né? Então vamos lá. Vou copiar esse cara aqui. btn register. Deixa eu copiar aqui também. E vai ser o nosso register text. Aqui basicamente o que a gente vai fazer é também, eu acho que só deixar ele branco, não precisa de nenhuma estilização a mais mesmo. Então btn register. Margin top, vamos colocar uns 15. Vou colocar 10 eu acho. Que já é suficiente. Register text. Deixa eu ir para baixo aqui. Color FFF. Vou deixar o tamanho padrão. Deixa eu atualizar aqui. Reload. Legal, já ficou bem bacana, né? Já ficou outra cara. Beleza.
tá subindo aqui, ó, e tá comendo o nosso botão criar conta gratuita. Quem que tá controlando toda essa view? É a nossa view container, né? Então aqui eu posso passar para ele um padding bottom de 50. Eu acho que já vai ser suficiente. Olha só, já apareceu aqui. Por enquanto está comendo a nossa imagem, mas não tem problema por enquanto, tá? Então a primeira coisa que a gente pode animar é toda essa view aqui de container. Dá uma animação dela aparecendo na tela, uma animação de bounce também. Então vamos lá. Primeira coisa, se você não viu nada sobre animações, a gente tem no nosso canal aqui os primeiros passos com animações dentro do React Native. Então pausa esse vídeo, vai lá, olha os primeiros passos para que você entenda um pouco mais e não já saia fazendo aqui. Claro que aqui a gente vai explicando tudo passo a passo, mas vai ficar muito mais claro para você, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou importar também um animated do próprio React Native. A gente poderia quebrar esses caras aqui, tá? Vou quebrar aqui para ficar melhor pra gente. Image, quebrar todos esses imports para ficar melhor para vocês aí no vídeo, tá? Então, maravilha. Então a gente importou um animated, tá? Então o nosso container ele vai virar uma view animated.view, tá? E eu vou fechar ela aqui embaixo, animated.view. Agora ela pode ser animada, maravilha. Então o que a gente vai animar aqui é o estilo, né? Então vamos lá, deixa eu quebrar aqui tudo para ficar melhor para vocês. Dentro desse estilo eu vou colocar um colchetes. Dentro desses colchetes, o que eu estou querendo animar. Então, vírgula, vou abrir e fechar mais uma chave para a gente colocar algum estilo que a gente quer animar aqui. Então, como eu quero que ela apareça de baixo para cima, ela vindo de baixo para cima, como se fosse um efeito dela vindo daqui, subindo para cá, até mais ou menos onde ela está. Então, a gente teria que usar um transform para mexer no eixo Y aí, né, vertical. Então, vamos lá. A gente vai ter o transform, depois nesse transform aqui, abro mais um colchetes, abro chaves aqui, translate y, dois pontos, e aqui eu tenho que colocar o valor que eu quero que ele seja animado, né? Então aí a gente vai ter que mudar aqui não um valor fixo e sim um valor dinâmico. Então para a gente fazer isso eu vou utilizar a useState da API do React Hooks. Vamos lá, useState. E também já vou importar o useEffect aqui, para que eu quero que quando o meu aplicativo abra, né? Ou seja, quando ele abrir o meu aplicativo, ele execute um useEffect, um ciclo de vida, para realizar nossas animações, tá? Então vamos lá, vou criar um useState, const, vou chamar aqui de offset, e aqui a gente teria, né, por padrão set offset. Mas a gente não vai utilizar o set offset agora, a gente só vai utilizar a variável do useState por padrão mesmo. Então, por enquanto, a gente não precisa colocar igual useState. Ele vai ser um valor animado. Então, como que eu crio um valor animado? Simples, new animated.value. E aqui eu passaria o valor dele animado, né? Por exemplo, 50 ou 100. Né? Aí eu teria que ter o offset x e depois eu teria que criar aqui o offset y, o valor de cada um. Mas a gente pode fazer isso tudo aqui junto, passando da seguinte forma, value x e y. E aqui dentro eu passo um objeto para ele. Então, o x eu vou começar com 0 e o y vai valer, por exemplo, 80. Certo? Então, dessa forma a gente cria tudo junto aqui. Ele apontou um erro aqui. Ah, porque a gente não colocou o valor. Então, vamos descer aqui. Translate y, offset, ponto y. Y minúsculo. Beleza? Ele desceu um pouquinho aqui. Maravilha. Então agora a gente já passou para esse translate y uma variável com o valor que ele vai receber. Então agora a gente pode animar com base nessa variável que a gente passou, né? Com base nessa variável aqui que a gente criou. Então eu vou utilizar o useEffect, porque eu quero simbolizar o ciclo de vida quando ele abrir o meu aplicativo, ele execute. Então a gente utiliza o useEffect, vírgula. Então se a gente deixar o nosso parênteses vazio, ele vai executar essa função aqui dentro quando esse aplicativo for montado, né? Quando o componente for montado em tela. Então o que eu quero fazer aqui é animar essa nossa view. A primeira animação que a gente vai fazer é a dele subir. Então, animated.spring offset .y, que é a variável que eu quero animar. Abro chaves aqui. ToValue, para qual valor que eu quero? 0. Então ele vai sair de 80, que é o padrão, vai ir para 0. E aí eu posso passar speed, velocidade eu vou passar 4, não quero que seja muito rápido também. E eu posso passar aqui uma propriedade bounces também. Já já a gente vai ver ela. Vamos primeiro colocar só o padrão.
Então aqui para finalizar, eu vou dar um ponto start, para ela começar quando esse useEffect for chamado. Então, vamos lá. Olha que legal que essa animação faz, né? Ela já traz aqui. E se eu adicionar agora vírgula bounces, e aqui eu posso passar que ele vai dar um efeito estilingue, né? Olha só, se eu passar aqui, por exemplo, uns 30, vou salvar. Deixa eu dar Ctrl M, Reload. E olha o efeito que legal que fica, né? Quanto mais você passar, mais estilingue. Eu acho que uns 20 já fica legal. Eu acho que a gente pode até aumentar o valor que ele vai começar, né? Eu posso colocar aqui que ele vai começar 90. Uns 95 aqui. Beleza, maravilha. Só que tá muito seco ainda, né? A gente pode também criar mais uma animação que ele começa com a opacidade 0, ou seja, invisível. E aí ele vai aumentando e ficando visível. Então a gente pode criar uma nova state aqui chamada const opacity igual use state new animated.value, vai começar em 0, certo? Então a gente pode vir aqui na nossa container da view e aí aqui em cima do nosso transformer eu passar opacity, vai receber opacity, né, que é a nossa state lá, vírgula. Então maravilha, começou invisível e aí a gente pode fazer uma outra animação. Primeiro eu vou passar um animated.parallel. Eu quero que seja duas animações sejam feitas no mesmo tempo. Então, primeiro vai ser o nosso Spring. Então, vou apagar o Start, vou mover o Spring para dentro do nosso paralelo, tá? Depois do nosso Spring, vírgula, animated.timing aqui, tá? E aí eu vou passar o opacity, vírgula, vai ir para toValue 1. Então, ele vai de 0 para 1. Uma duração aqui de 200, eu acho que já é legal. E aí depois onde fecha o nosso paralelo, então onde fecha o parênteses aqui, ponto start. Vamos lá. Vou salvar. Começa invisível. Posso até aumentar aqui só para a gente ver isso está funcionando. Vou colocar 500 aqui. Vou dar 2 vezes no R. E ele fica invisível e vai ficando visível. Eu não quero que demore muito para ele ficar visível. Então aqui eu vou passar 200, que eu não quero que seja tão devagar também. Então, maravilha. O que falta a gente arrumar agora é quando ele abre o teclado, essa nossa logo fica cortando, né? Se você tiver no iPhone X, por exemplo, isso não vai acontecer provavelmente, porque a dimensão, né, a dimensão do tamanho da tela do iPhone X é muito maior do que esse Nexus que eu estou testando aqui com vocês. Então, isso que é legal a gente testar em vários dispositivos, mas um cara pode estar utilizando um celular que tem um tamanho de uma tela menor, e aí você vai fazer o quê? Né? Então, a gente pode criar uma animação para quando o teclado estiver aberto, isso aqui, essa logo, diminuir de tamanho, né? De largura e de altura. Então, a gente sabe que ele vai diminuir largura e altura, eu sei que essa nossa image vai ter um style aqui agora. Então, eu vou abrir duas chaves para a gente colocar em linha. Ele vai ter uma width. Vamos passar aí, por exemplo, 130 e vai ter uma altura de 155. Deixa eu ver se esse tamanho por padrão já fica legal. Ctrl M. Maravilha. Então esse tamanho por padrão fica legal. Então vamos lá. Criar uma const logo igual use state new animated.value x e y, que eu quero tanto width quanto altura também. Vou colocar x vai começar em 130 e y vai começar em 155. Acho que é isso que eu coloquei aqui, né? 130 e 155. Isso aí. E agora ele não vai ser esse valor padrão, né? Fixo. Vai ser o nosso logo.x e a altura vai ser o logo.y. Maravilha. Vai continuar a mesma coisa por padrão. Opa, ele parou de funcionar aqui porque a gente não transformou essa image em um animated.image. Agora sim, salvei aqui. Vamos lá. Maravilha. Então deixa eu atualizar aqui só para ver se está tudo ok. Tudo ok. Por enquanto nada acontece, a gente só pode animar essa image agora, né? Então o que a gente vai fazer é adicionar uma propriedade do React Native chamada Keyboard, para a gente adicionar um listener para saber se ele está aberto, para saber se ele está fechado, e se estiver aberto para a gente fazer alguma coisa, se estiver fechado, fazer outra. Então dentro do nosso useEffect, quando o componente for montado, eu vou adicionar um Keyboard did show listener igual keyboard.addListener, abro parênteses, abro aqui, e aí eu vou chamar ele também de keyboard did show. Eu vou copiar esse cara aqui e o nome da função que eu vou dar para a gente saber quando ele estiver aberto, a gente fazer alguma coisa, eu vou chamar de keyboard did show. E eu vou duplicar esse cara, mas agora vai ser
keyboard did hide. E eu vou copiar aqui, também vai ser o mesmo nome da função. E o nome aqui vai ser keyboard did hide listener, tá? Então, basicamente, essa função aqui vai ser executada quando meu teclado estiver aberto e essa quando o teclado estiver fechado. Olha só que legal. Aqui fora do nosso hook, eu vou criar essas duas funções. Function keyboard. Deixa eu copiar aqui que fica mais rápido. Did show. E falta o nosso keyboard did hide. Function. Eu vou colocar um alerta aqui. Teclado fechado. E vou copiar e vou colocar aqui em cima, teclado aberto. Só para vocês verem funcionando. Tá falando que não achou a variável, provavelmente é um bug do React Native. Vou parar de rodar esse cara e vou rodar novamente o nosso aplicativo. Se eu não escrevi nada errado, é só bug que às vezes o React Native se perde quando é alguma coisa que vai mexer nessa parte. Ah, beleza, maravilha, agora funcionou. Vamos lá, vou abrir aqui, teclado aberto. Executou a função, fechei, teclado fechado. Então, maravilha, ele chama essas duas funções, agora a gente só precisa animar as alturas e larguras dessa nossa logo. Então, eu posso até copiar esse nosso paralelo aqui, ou não, vamos criar tudo do zero aqui mesmo, dentro do did show. Então, quando o teclado estiver aberto, animated.parallel, abro parênteses, abro colchetes, ponto start. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar uma animação, animated.time. Vou mexer no logo.x, ou seja, na largura. ToValue, ele vai ir para o valor 55, uma duração de 100 milissegundos, né? E aí eu vou fazer um vírgula, a gente vai copiar e colar isso aqui, porque agora a gente tem que mexer no y, que é a altura da imagem. Eu acho que uns 65 a 70 já fica legal. Então vamos testar isso aí, né? Porque tamanho a gente precisa testar aqui. Vou dar um reload. Vou abrir o teclado. Legal demais. Só que quando eu fecho, não acontece nada. A gente precisa voltar para o tamanho padrão. Então o que eu preciso fazer? Copiar esse cara aqui. E aqui no nosso did hide, eu vou passar para ele o valor padrão. 130. Eu acho que era 150, né? Se eu não me engano, eu acho que era isso. 155. Então, 155. Vou salvar. Vamos lá. Vou dar um Ctrl M. Reload. Vou abrir. Já ficou pequeno, bem legal, tá aqui. Fechei, já voltou ao normal. Então olha que legal que ficou. E também temos o efeito de quando abre o aplicativo, né? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Até mais!